aparições de espíritos, assombração, invocação de espíritos. Afinal de contas, os mortos podem voltar? Não, os mortos eles não podem voltar e a Bíblia proíbe invocação de espíritos. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Logo após a morte é céu ou inferno, de acordo com a decisão que se tomar enquanto estiver em vida. Não existe um lugar intermediário. Um outro exemplo bíblico que podemos usar para reforçar esse ensino é a parábola do rico e do Lázaro, registrada em Lucas 16, quando o rico, em tormento no inferno, pede a Abraão que mande de volta Lázaro para que seus parentes não caiam no tormento como ele. E a resposta de Abraão, registrada no texto, diz assim: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele, o rico: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Os mortos, eles não voltam nem para nos ajudar. No Antigo Testamento, Deus havia proibido o povo de Israel de consultar os mortos. E em 1 Samuel, no capítulo 28, ele narra a história do rei Saul procurando uma médium para resolver, ou seja, para responder suas dúvidas. Ele queria saber se seria vitorioso na guerra. E Deus não o respondia de maneira nenhuma por causa dos seus pecados. Então, em momento de desespero, ele procura essa feiticeira. E nesse texto que eu citei, quando você lê, você percebe a descrição de uma sessão de consulta aos mortos. Quando se lê o texto bíblico, não vemos nenhuma afirmação de que Saul viu o profeta Samuel. Ele pergunta à médium: o que vês? E a resposta dela está no versículo 13, que diz assim: vejo um Deus que sobe da terra. E ele ainda questiona: como é que é a sua figura? E ela diz: vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Isso está no versículo 14. E o texto ainda completa: entendendo Saul, repetindo, entendendo Saul que era Samuel, prostrou-se com o seu rosto em terra. Todo momento que o rei Saul passou ali naquele encontro, com certeza não foi com o fantasma do profeta Samuel que ele teve o seu diálogo, a sua conversa. As profecias feitas ali não se cumpriram. E como consequência da desobediência a Deus, morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Isso está registrado em 1 Crônicas, no capítulo 10, versículo 13. E os casos de aparições de espíritos ou de fantasmas, vamos dizer assim, como explicar? É necessário passar cada caso em uma peneira. Pode ser uma mentira inventada. Alguns casos podem ser uma armadilha da mente. Quem nunca viu uma sombra diferente e achou que era uma aparição? Outro fator causador pode ser remédios para a mente, drogas, psicotrópicos. Eles podem fazer com que a pessoa veja vultos. E, por último, também demônios. Eles também causam isso. E eles sim, podem aparecer, pois eles são espíritos enganadores. Então esse é o nosso Teologando de hoje.